Graça e paz, irmãos. Como é que se inicia uma família? Como é que ela começa? Enquanto você pensa, vamos orar. Pai querido, que o teu Espírito fale aos nossos corações e revele a tua palavra, dando-nos o entendimento para que a coloquemos em prática no nosso viver diário. Muito obrigado por tudo que tens feito por nós e pelo que o Senhor é e representa para o teu povo. E é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Vamos ver o que é que a Bíblia diz, o que é que está escrito. Qual é o modelo de uma família saudável à luz da Bíblia? Porque existem famílias por este planeta onde os lares se parecem com um ringue de gladiadores. Ouço isso pela vizinhança. E já ouvi muito. Mas qual é o modelo de uma família estruturada, de uma família abençoada, de uma família saudável? Como é que a Bíblia trata? O que é que ela prescreve? Vamos começar o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 2. Eu vou fazer a leitura aqui nesta versão, King James, a partir do versículo 18. Então declarou Yahvé, o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu. E em seguida os trouxe à presença do homem para ver como este os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria seu nome. E desse modo, o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Então Yahvé, Deus, fez Adão cair em profundo sono. E enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até a ele. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Podem assentar-se. Só esse texto aqui daria para a gente falar
a noite inteira, não é? Só este. Quantos detalhes impressionantes que o texto nos fornece. Quantos? O próprio Deus viu que o homem precisaria de alguém semelhante a ele para se relacionar. Chama atenção quando eu leio esse texto que Deus criou tudo. Aí trouxe os animais. Adão, dê nome aos animais. Olha a importância que Deus deu ao homem de dar a ele esse privilégio de ser participante ali. Ó. O próprio Deus poderia ter atribuído o nome, já havia feito o mais difícil, que era criar. Agora, dar nome, Adão, dê nome aos animais. E Adão não estava feliz, porque faltava alguém que fosse semelhante a ele. E é o próprio Deus quem reconhece isso. E viram a primeira cirurgia, o primeiro cirurgião e o primeiro anestesista que este mundo conheceu? Olha, fez Adão cair em profundo sono. E essa versão aqui fala que ele retirou parte de um lado e uma das costelas. Então não foi apenas uma costela, retirou parte de um lado. E fechou o lugar com carne. E a cicatrização foi rápida. Adão acordou, já estava cicatrizado. Aí Deus fez uma mulher. E a exclamação de Adão, hein? Versículo 23. Esta sim! Dá para fazer essa entonação, não dá? Esta sim! É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu fico imaginando a beleza de Eva. A beleza. Devia ser muito bonita. Agora chama atenção o versículo 24. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. E eles se tornam uma só carne. Pergunta que se faz necessária. Por que Deus não fez outro homem? Fez uma mulher. E disse que é para o homem deixar a casa do pai e da mãe e se unir à sua mulher. Então nós vemos aqui que um casamento saudável começa com um homem e uma mulher. O casamento que começa com duas mulheres ou com dois homens se casando, ele não tem apoio, fundamento, amparo bíblico. Não tem. Ele não encontra. Porque o modelo estabelecido por Deus foi esse aqui. Um homem e uma mulher. Os dois se unem para formar uma família, para procriarem, para prosperarem, para serem bem-sucedidos, para se amarem, para cuidar um do outro. Um homem e uma mulher. É a Bíblia, está escrito. E aí eu estava lembrando que no livro de Levítico, no capítulo 20, que além de Deus haver criado, formado, instituído o casamento entre o homem e uma mulher, ele ainda proíbe o relacionamento de pessoas do mesmo sexo.
No capítulo 20 do livro de Levítico, no versículo 13, está escrito assim: o homem que se deita com outro homem, como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação, deverão morrer, e o seu sangue cairá sobre eles. A pergunta que eu sempre faço é a seguinte: esse Deus mudou? Ele está mais maleável, mais acessível, mais complacente com a sociedade, com a humanidade, com a mudança de hábitos, com a evolução, com a modernidade? E alguém poderia dizer assim: mas isso aqui está no livro da lei, no Pentateuco, Levítico. Mas o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 1, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, ele escreveu assim: portanto, a ira de Deus, então prestem atenção que é a ira, não é o amor, a ira é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passam a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Prestem atenção, eu vou ler de novo este versículo. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, quer dizer que é impuro, é impureza. Não foi assim que Deus fez. Não foi desse modo que ele instituiu o casamento ou o relacionamento para uma vida conjugal. Impureza. Seguindo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus corpos entre si. Então aqui não há santificação, não há pureza, há degradação e há imoralidade. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira
e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Sabe o que me chama a atenção? É que o próprio Deus entrega. Vocês não querem a verdade? Não querem dar ouvidos à verdade? Não. Então tome, pratiquem aquilo que é imoral, que é indecente. Essa versão aqui é bacana, né? Indecente, imoral. Não tem nada de santo, é impuro. Ah, mas não foi Deus quem instituiu? O sexo foi entre o homem e a mulher no casamento. No casamento. O homem e a sua mulher. E ele vai mais além aqui, ó, versículo 28. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então Deus não aprova. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Então, este não é um modelo de constituição familiar saudável. Porque se a própria Bíblia está dizendo que é imoral, que é indecente, que é vergonhoso, que não é agradável, é reprovado pelo Senhor, não pode ser uma família saudável. Casamento de pessoas do mesmo sexo. Não pode. União de duas pessoas do mesmo sexo é abominação ao Senhor. Não sou eu, está escrito. Estou lendo o que está escrito. Família saudável tem início com um casamento entre um homem e uma mulher. Foi assim que Deus fez. E ordenou, sai da casa do pai, da mãe, se une à sua mulher e os dois serão uma só carne. Aí o Senhor abençoa. E este casal vai gerar filhos para dar sequência, perpetuar a linhagem. E a vida vem de Deus, é dom de Deus. Tanto a vida biológica quanto a vida espiritual. Mas não com pessoas do mesmo sexo. É abominação ao Senhor.
Eu fico. E eu tenho um casal de filhos, né? Eu posso falar isso. Um casal. Fico impressionado, pensando nos pais. Nos pais. E não adianta passar a mão na cabeça, alisar e dizer, não, está tudo bem, não está. Mentira. É hipocrisia. A humanidade é hipócrita, fingida, faz de conta que está tudo bem, mas não está. Está tudo bem quando vai de acordo com a palavra. Aí está tudo bem. Mas se não estiver de acordo com a palavra, não está tudo bem. E é o próprio Deus quem permite. E o texto bíblico está dizendo que Deus manda. Está aqui, ó. Você vai viver assim. Já que você não quer viver de acordo com a minha palavra, vai viver por conta e risco. Mas estes adjetivos empregados aqui, nestas condutas, nesse tipo de conduta vergonhosa, abominável, pecaminosa, Deus entrega, indecente, Deus entrega essas pessoas aos seus próprios ardis. O versículo 28 diz, de suas próprias mentes depravadas, para praticar tudo o que é reprovável. Não pode ser saudável. Mas o casamento saudável entre o homem e a sua mulher, na carta aos Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz como deve ser a convivência entre o marido e a sua mulher, entre o homem e a sua mulher. Efésios capítulo 5. A partir do versículo 23, o apóstolo Paulo escreveu assim: esposas, cada uma de vós, respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Então, a mulher cristã, naturalmente, que o modelo aqui é para os filhos. E todo casal, todo casamento deveria observar a prescrição dada pela palavra de Deus para que viva uma vida feliz, abençoada e aprovada por Deus. Respeitar ao marido, porquanto sois submissas, estáis debaixo da missão do Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Existe uma ordem a ser observada para que haja uma vida abundante, feliz, de acordo com a palavra de Deus. Essa ordem não foi estabelecida por homem. Não é resultado de concílios, de congressos, de conclaves ou de conchavos. Mas é bíblica. Se o marido é o cabeça, mas ser submissa ao marido. A ignorância leva as pessoas a tomarem atitudes e posições que elas não param para refletir. Se elas soubessem o que significa submissão, não teriam esse tipo de reação. A ser submissa é debaixo da missão. E ele vai dizer aqui qual é a missão do marido em relação à mulher. Ele diz no versículo 24: assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós, amai a vossa esposa,
assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Então, o marido tem aqui o dever de amar a esposa. Amar não é espancar. Amar não é fazer da esposa escrava, empregada, tratá-la com indiferença ou inferioridade. Isso não é amor. Amar é cuidar dela, o que vai dizer para frente aqui. Cuidar dela. Como o homem deve cuidar de si mesmo, ele deve cuidar da sua esposa. Ele diz o versículo 26, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. 1 Coríntios 13 é um tratado sobre o amor, né? Não vamos abrir lá agora, não. Vamos continuar a reflexão aqui. E lá ele diz que o amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê. E que o amor jamais acaba. Jamais. Esses dias eu estava atendendo uma pessoa e ela me dizia do casamento dela, da forma como acabou, como terminou, como iniciou e como terminou. E eu detectei exatamente o cerne. Falei, iniciou por uma admiração do marido em relação a ela, por interesse, admiração e interesse, mas não teve início por amor. E depois de alguns anos, a hora que o interesse acabou e a admiração foi embora, acabou o casamento. Porque o amor não acaba. Pelo contrário, ele aumenta. Porque Deus é amor. Versículo 29. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. A questão é tão estranha que nessa semana passada eu estava tratando com uma pessoa sobre um assunto, pessoa do sexo feminino. E ela disse assim para mim, a minha esposa já está chegando. Imaginem o que é que não acontece por dentro da gente nessa hora, né? Mas a gente tem que ficar na da gente e respeitar. Deus respeita. As pessoas estão indo para o inferno porque elas querem. E Deus respeita a decisão de cada um. E aí no outro dia, então ela disse, a minha esposa está chegando. No outro dia, conversando com a outra, ela repetiu a frase, a minha esposa vai trazer isso aqui. Eu estou esperando a minha esposa. E eu pensei, é só a esposa, né? Cadê o esposo? Não tem esposa, é esposa, é só a esposa. Como dizia um radialista aí conhecido do Pitota, é um balanga beiço, né, Pitota? Um balanga beiço. Mas a Bíblia trata do sexo masculino e feminino. O casamento é entre um homem e uma mulher.
Minha irmã, eu fico mais impressionado ainda é com a cabecinha da criança. Ué, é, dois papais, duas mamães. Cadê o pai e a mãe? Ah, o meu amiguinho tem um pai e a mãe, eu não tenho. Eu tenho dois pais, eu tenho duas mães. Mas cuidado com essas coisas, hein? Não se toca nesses assuntos, porque isso aí é coisa séria. Eu vi um pastor lá acho que do Piauí, se não me falha a memória. Foi denunciado pelo Ministério Público, porque estava tratando desses assuntos. Está escrito. Eu só estou falando o que está escrito na Bíblia. Ó. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, não ao seu homem, ou a mulher à sua mulher. O macho e a fêmea, o masculino e o feminino. E os dois se tornarão uma só carne. É o que está escrito na Bíblia. A Bíblia inclusiva retirou essas partes aqui. Retiraram. Mas Jesus diz que vai passar os céus e a terra. Mas o que está escrito aqui não vai passar. Vai continuar sendo assim. Então, o casamento saudável, ele é constituído à luz da Bíblia, entre homem e uma mulher. A Bíblia mostra que o relacionamento deste casal deve ser assim, baseado no amor, na submissão, no respeito mútuo, um cuidando do outro, um respeitando o outro. Senão não dá certo. Porque se tem uma coisa que não cabe no modelo do casamento instituído por Deus, é o divórcio. Quando os religiosos espreitaram Jesus para saber se o homem poderia conceder a carta de divórcio à sua mulher, Jesus colocou uma condição única para que isso fosse possível. Em caso de adultério. Se não for isso, o resto que vier, suporte, aguente, carregue, porque o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Até o fim. Até o fim. Deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Até quando, Senhor? Até o dia da morte. Só a morte pode separar o casamento. Só a morte. Mas a humanidade já criou logo o divórcio. Vamos dar um jeito de resolver isso aqui, né? E eu lembro que a lei do divórcio é 6.515/77, é de 1977, no Brasil. Até então não havia divórcio no Brasil. Mas de lá para cá existe o divórcio. Aí existem os ajuntamentos, né? Aí de pessoas do mesmo sexo, de pessoas do sexo oposto, e vão se juntando, e vão fazendo contratos, e de repente a coisa não dá certo, já está mais fácil para a gente largar, já casa, entra pensando na separação. Se fica mais fácil assim, vamos fazer um contrato só. União estável, né? De união estável. Aí a sociedade vai inventando os modelos, mas o modelo de Deus é esse aqui. Esse é o modelo instituído por Deus para que tenhamos famílias saudáveis. Saudáveis. Mas essa família saudável, ela também ensina quanto aos filhos, à criação, à educação, ao tratamento, ao relacionamento com os filhos. Nessa mesma carta aqui de Efésios, no capítulo 6, versículo 1-4, o apóstolo Paulo escreveu assim: Filhos,
obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Então, essa primeira parte em relação aos filhos. Por que há um índice elevado de mortalidade entre os jovens? Quantos jovens cometem suicídio, são assassinados diariamente? Quantos? Não escuta o pai e a mãe, não obedece o pai e a mãe. Então vive pouco, não tem vida longa sobre a terra e não pode ser feliz, porque falta a obediência, assim como ninguém pode ser feliz se não obedecer a palavra de Deus, não puser em prática o que está escrito. Não pode haver felicidade, porque felizes são aqueles que ouvem, guardam e praticam a palavra dele. Esses são felizes. E o princípio estabelecido por Deus é para a vida comunitária, para a vida individual, para a igreja e para a nossa família, para os filhos, para os nossos relacionamentos. Aí o versículo 4, ele chama a atenção dos pais. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Então, a palavra de Deus traz os princípios que devemos adotar e empregar no casamento, no relacionamento entre marido e mulher e na criação e educação dos filhos. Aqui está o manual, palavra de Deus, a base para que tenhamos uma família saudável. Isso não significa família sem problemas, não é isso. Mas é família com saúde espiritual, com saúde emocional, com sentimentos e emoções equilibradas, ajustadas. E para finalizar, nós vamos ver o que é que Pedro recomendou aqui na primeira carta, no capítulo 3, primeira carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 1 ao 5. Ele disse assim: da mesma maneira, esposas, cada uma de vós, seja submissa a vosso próprio marido, com o propósito de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. A mulher que quiser evangelizar o marido, Pedro está dizendo, é pelo exemplo, não é pela imposição, não é? Já tivemos casos, inclusive, aqui no nosso meio, de mulher querendo enfiar goela abaixo do marido. Não desce, não desce. E o dia que eu falei para ela que não descia, eu não passei a não prestar. Paciência, eu só falei baseado no que está escrito aqui. Falei, para com isso, deixa Deus fora disso. Falei desse jeito para a pessoa, né? Para a mulher, para a irmã. E ela não achou bom. Mas não vi resultado até agora. Não deu.
Não deu porque o que a Bíblia está dizendo é isso aqui. Qual é o seu comportamento na sua casa, no seu relacionamento com o seu marido, com a sua mulher, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe? Eles vão poder dizer, olha, esse aqui de fato é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um filho de Deus, é uma nova criatura. Eles têm que ver isso, não é por falar. Aí diz no versículo 3, portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pedro não está dizendo que não é para usar, viu? Ele não está dizendo que não é para fazer isso. Ele vai dizer aqui no versículo 4, pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece toda beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, que é de grande valor na presença de Deus. Nova criatura, novo homem, novo ser. Isso é o que é de grande valor diante de Deus. Mas não está mandando as mulheres andarem de forma desleixada. Não é nada disso. Não podemos confundir as coisas. Porquanto na antiguidade era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. E depois dela, sois filhas, se praticardes o bem, sem qualquer espécie de receio. Então, o exemplo fala mais alto. E as pessoas estão mais interessadas, isso vale para tudo. No relacionamento marido e mulher, dentro de casa, no seio da família, dentro da igreja e no mundo lá fora, nos negócios. Vale para tudo. Né? Romanos capítulo 1, versículo... aliás, 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 1. A ardente expectativa da criação. Ela está aguardando. Quem é filho de Deus? Vamos ver como é que ele se manifesta. Esse é filho de Deus. Não, aquele comportamento ali não pode ser de filho de Deus. É inadequado, inapropriado, incompatível. A criação vive nessa expectativa. E a gente chega com um comportamento, uma atitude totalmente oposta e quer evangelizar e pregar. Não vai surtir efeito. Não vai surtir efeito. Foi o que eu disse para a irmã na ocasião, né? Porque o comportamento dela era incompatível. E queria empurrar a goela abaixo do outro. Eu falei, não vai dar certo, deixa Deus fora disso aí, que Deus não tem nada com isso. A gente fala e escuta, né? Último texto que eu quero ler nesta noite sobre família. Isso aqui é só um ensaio, tá? Um ensaio. Depois podemos tratar desses assuntos mais pormenorizadamente nos próximos domingos, se Deus assim nos permitir. Mas vamos ver aqui da família maior, onde Deus nos colocou, na carta aos Efésios, no capítulo 2. Capítulo 2. Vamos encerrar aqui com esta leitura. Capítulo 2, versículo 19. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce.
Então Deus tem uma grande família composta por aqueles que são regenerados pela sua palavra, pela obra consumada por Jesus na cruz, recebem o novo nascimento, a vida de Cristo, a natureza divina, fazem parte do corpo de Cristo, a igreja, a família de Deus. E Deus é o Pai, a cabeça de Cristo. Cristo, cabeça da igreja. O homem, o cabeça da mulher. É essa a ordem para as coisas funcionarem bem. Amém?